Bom dia para os professores também do Brasil todo que estão nos ouvindo, nos vendo. Essa versão do Papman um pouco diferente das outras, né, pelo calendário diferente que nós tivemos nas escolas. Então, muitos professores já estão em aula nesse momento. Eu também estaria em aula nesse momento, mas consegui abrir uma brecha. Então, vamos na nossa aula de hoje, que tem esse título bastante comum, né? Áreas, porém não é exatamente um título correto. Um título correto seria como resolver problemas utilizando o conceito de área. É um título muito comprido, né? Então, aqui, nessa aula de hoje, praticamente nós não vamos calcular nenhuma área. Nós vamos usar a área como ferramenta para demonstrar coisas, calcular coisas, e é uma abordagem bastante interessante e não muito comum. O que eu preciso é apenas da área do triângulo, em 3 versões. Nós vamos usar para calcular a área do triângulo 3 fórmulas conhecidas. Bom, em primeiro lugar, a notação. Então, eu vou usar hoje para a área do triângulo ABC, ou simplesmente a letra S, ou essa forma de escrever, tá, para facilitar a minha vida. E 3 fórmulas, creio que conhecidas, não é? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área de um triângulo também é metade do produto de 2 lados pelo seno do ângulo entre eles, valendo aqui para qualquer ângulo agudo, reto ou obtuso. Não é? E, eventualmente, eu posso precisar da fórmula de Heron. Onde P é o semiperímetro, não é? Bem, isto posto, vamos falar das propriedades que eu vou utilizar.
primeira propriedade, que está resumida nessa figura, diz que se dois triângulos têm mesma base e mesma altura, então têm mesma área. Isso é óbvio, não é? Pela própria primeira fórmula. Então, se eu tiver duas retas paralelas, a base do triângulo sobre uma delas, e o vértice, terceiro vértice, percorrendo uma reta paralela, o triângulo se deforma, mas a área não muda. Não é? Então, nós escrevemos que a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo A'BC. Vai e volta. Né? Então, se eu tiver dois triângulos que têm a mesma base e mesma área, então eles têm a mesma altura. Então, as retas são paralelas. Esses triângulos ABC e A'BC, você diria que eles são congruentes? Sim ou não? São congruentes? Não. São semelhantes? Também não. Qual é o nome, então, que a gente pode dar quando dois triângulos têm mesma área? Equivalentes. Tá? Então, em geral, figuras equivalentes são figuras que têm mesma área. Propriedade 2. A própria figura vai explicar. Esta figura resume a seguinte propriedade. Quer dizer, num triângulo, se eu dividir um dos lados, qualquer um deles, em partes iguais, as sevianas, essas retas que cortam o triângulo a partir de um vértice, se chamam sevianas. Então, dividindo um lado em qualquer número de partes iguais, as sevianas correspondentes dividem o triângulo em outros triângulos equivalentes, de mesma área. Explicação? A altura é a mesma para todos os triângulos, né? Tanto para o triângulo grande como para qualquer um dos triângulos pequenos. Todos eles têm mesma base e têm mesma altura, então todos eles obrigatoriamente têm mesma área. Pode não parecer, mas tem. Como consequência, por exemplo, já está visível até nesse desenho, uma mediana, né, divide o triângulo em dois outros de mesma área. Terceira propriedade, que de uma certa maneira generaliza a anterior, diz o seguinte:
Essa propriedade diz que uma seviana, né, divide o triângulo em duas áreas que estão entre si na mesma razão que as suas bases. Em outras palavras, se dois triângulos têm mesma altura, a razão entre as áreas é a mesma razão entre as bases. Também, é claro, não preciso nem escrever, correto? A área do triângulo da esquerda é base A vezes uma altura, H, digamos, sobre 2, e a do triângulo da direita, S', é a sua base, a linha, vezes a mesma altura sobre 2. Então, a razão entre as áreas é a razão entre as suas bases. A quarta propriedade é a que vai falar sobre triângulos semelhantes. Imagine, então, que esses triângulos sejam semelhantes. Se esses ângulos igualmente marcados forem iguais, os triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, os elementos homólogos, né, lineares estão na mesma razão. Então, se são semelhantes, a razão entre as bases é a mesma razão entre as respectivas alturas. Cada uma dessas razões, né, é chamada de razão de semelhança do primeiro triângulo para o segundo, não é verdade? Se esse triângulo tem uma área S e o outro tem uma área S', é um resultado também conhecido que, quanto vale a razão das áreas? É o quadrado da razão de semelhança, não é? Apesar que está feito aí para o triângulo, esse é um resultado geral. Vale para quaisquer figuras semelhantes, não precisa nem ser polígonos, né? Podem ser figuras de qualquer tipo. A razão de semelhança é sempre a razão entre dois segmentos correspondentes das duas figuras. E a razão entre as respectivas áreas é o quadrado da razão de semelhança. Então, é isso que nós vamos usar hoje. Fórmulas que forem necessárias. Primeira propriedade, triângulos de mesma base e mesma altura têm mesma área.
que pode ser visto dessa maneira, mantendo a base fixa, posso deslizar o terceiro vértice sobre uma reta paralela, que a área não muda. Essa propriedade que fala da divisão do triângulo em partes de mesma área, onde cada lado está dividido em partes iguais. Triângulos de mesma altura, razão entre as áreas é a razão entre as bases. E triângulos semelhantes. Então vamos fazer o que é mais gostoso em matemática, né? Que é resolver problemas. Vamos ver o que eu selecionei para ser o primeiro. Tem muitos, cada um mais bonito que o outro. Bom, mas vamos começar do início aqui por uma questão de princípio. Pegue um triângulo qualquer, tá? ABC. E diga que a área dele é 30. Não se espantem nem com perguntas do tipo, não vai botar a unidade? É o que? É metro quadrado? É centímetro quadrado? Não interessa qual é a unidade. São 30 unidades de área. Acabou, não é? Faça o seguinte. Divida o lado AB em 3 partes iguais. Vou assinalar assim. Divida o lado AC em 4 partes iguais. Qual é a área desse triângulo sombreado? Esse é um tipo de questão diferente do que aparece nos livros didáticos, porque não tem nenhum número, nenhuma medida, não tem ângulo. Não é? Simplesmente você tem uma situação, eu tenho uma certa área, eu dividi um lado em 3 partes iguais, dividi o outro em 4 partes iguais, o problema então está determinado. Eu peguei um pedaço ali e quero saber a área daquilo. Não tem fórmula, não tem número. Então o que a gente tem que fazer é buscar uma maneira de aplicar as propriedades que a gente mostrou. Esse tipo de problema, para quem for, por exemplo, para fazer Profimate, é fundamental, né? Se explora bastante essa questão de área sem necessitar de fórmula. Então, nesse primeiro, vamos mostrar qual é a ideia. É sempre bom fazer muitas figuras. Eu aqui à parte fiz uma figura para auxiliar o meu pensamento.
Primeiro eu vou olhar só o lado esquerdo. Olha como ficou. Isso parece bastante familiar, não? Então, é isso aqui. Se a área do triângulo grande é 30, vou anotar aqui dentro o valor da área, não é? Cada triângulo ali tem área 10. Essa seviana talvez não fosse necessária, verdade? Se eu usasse essa propriedade aqui. Se eu tenho a parte de baixo proporcional a 1 e a parte de cima proporcional a 2, as áreas também seriam proporcionais a 1 e 2, não é? Se a área toda é 30, então 10 embaixo, 20 em cima, como quiserem. Muito bem. Então isso se entende bem. O que eu acabo de ver? Na minha figura original, tracei essa reta e anotei aqui embaixo, essa área é 10. Portanto, toda essa área que sobrou aqui em cima, né, é 20. Eu vou acrescentar mais uma divisão aqui agora para ficar bem fácil mesmo. O que eu tenho? Eu tenho uma área, que é essa daqui, né, que vale 20. E esse lado está dividido em partes iguais. Então, cada um desses triângulos tem a mesma área. Quanto é que é a área de cada um? 5. Acabou. 5, 5, 5, 5. Está resolvido. Cinco unidades de área. É de uma simplicidade revoltante, não é? Pois é. Então isso é que eu quero aqui enfatizar com vocês. É que fórmula é bom, é legal também, mas não é tudo. O raciocínio, não é? E as propriedades, vocês vão ver aqui, a gente não tem muito tempo, mas vocês vão ver aqui, que você tem soluções belíssimas e acessíveis a alunos até muito jovens. Não é? Alunos muito jovens do ensino fundamental são perfeitamente, solução acessível a eles também. Enfim, a qualquer idade, né? Bem, problema 2. Busca aí na sua mente, no seu arquivo pessoal, lembrar o que é o teorema da bissetriz. Teorema da bissetriz interna. É o interessante, da bissetriz externa é feio. O teorema da bissetriz interna diz o seguinte. Pegue um triângulo, ABC, trace a bissetriz interna de um dos ângulos, ela atinge o lado oposto num ponto e divide o lado oposto em duas partes. O teorema da bissetriz interna diz que a razão entre esses dois segmentos é igual a que outra razão? A mesma razão dos lados adjacentes. O teorema da bissetriz, então, diz isso. Bissetriz interna divide
o lado oposto em duas partes proporcionais aos lados adjacentes. Razão M sobre N é a mesma razão B sobre C com os elementos da figura. Aliás, uma outra coisa que eu estou fazendo e recomendo que vocês façam. Dizer com palavras o resultado de cada teorema, propriedade, afirmação. Né? Então, teorema da bissetriz não é simplesmente dizer, na figura abaixo, M sobre N igual a B sobre C. Não. Diga com palavras isso. A bissetriz interna divide o lado oposto em partes que são proporcionais aos lados adjacentes. Ou na mesma razão dos lados adjacentes. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com área? Nada. Né? Porém, vou chamar o pé da bissetriz de ponto D. Eu vou apelar para essa propriedade aqui, ó. Se uma seviana corta o triângulo, né, as áreas das duas partes são proporcionais às suas bases. Então, eu diria que a área do triângulo ADC sobre a área do triângulo ADB é igual a M sobre N pela propriedade 3. ADC sobre ADB, M sobre N. Ok, está certo. Mas, coisa que você sabe desde criancinha. Todo ponto da bissetriz de um ângulo, né? Que propriedade ele tem em relação aos lados desse ângulo? Todo ponto da bissetriz, ele tem mesma distância equidista dos lados do ângulo. É verdade, né? Então, esse ponto D, que pertence à bissetriz, ele tem mesma distância aos lados do ângulo. Então, essas duas perpendiculares que eu tracei a partir de D aos lados do ângulo são iguais. O ponto D está sobre a bissetriz, ele tem mesma distância aos lados do ângulo. Portanto, a área do triângulo ADC, agora eu vou calcular como base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo ABC, pensa com base aqui nesse lado e esse aqui cara como altura. Então, a área desse triângulo, que é esse numerador, também é igual a B vezes D sobre 2. E a área do triângulo ADB, pensa na base ali, né, C, e a altura relativa a essa base é a mesma. Então, é C vezes D sobre 2. O que você vê aqui? Simplifica, a razão M sobre N é a mesma razão B sobre C. Essa demonstração que eu acho mais elegante possível, né, do teorema da bissetriz. A área não tem nada a ver, mas foi utilizada não como objetivo de calcular alguma coisa, mas sim como ferramenta para você atingir o seu objetivo. Né, em suma, calcular a área da mesma coisa por dois caminhos diferentes. Tudo bem? Alguma pergunta aqui no Rio de Janeiro? É isso. Portanto, isso já está sendo feito. Antigamente, antes de vocês, então, os livros didáticos deixavam o capítulo, quando tinha assim, geometria, deixavam área lá para o final.
que é até para dar tempo de não dar tempo de dar o programa, né? Enfim. Pois é. A área eu defendo que deve ser antecipada ao máximo. Então, a geometria, o que ela lida? Ela lida com as medidas, né? Ângulo, medida de comprimento, distâncias, portanto, né? E a outra, terceira medida que vem logo a seguir é a superfície, área. Então, o conceito, né, de distância, de ângulo e de área, esses três são fundamentais e devem ser antecipados. E uma coisa se mistura com a outra, né? Não precisa separar. Felizmente, já os livros hoje, que não são nenhuma maravilha, mas pelo menos não fazem tudo muito separadinho, não. Já no ensino fundamental, o conceito de área já aparece. É sempre, calcule a área disso, aí tem que contextualizar, né? Então, calcule a área da sala, calcule a área do terreno, a área do campo de futebol. Mas ainda não estão fazendo isso que a gente faz aqui, né? Que é usar a área para outra coisa. Agora eu vou passar um para vocês, hein? Bom, façam um paralelogramo. Paralelogramo grande aí. ABCD é o meu paralelogramo. Esse ponto M aqui é ponto médio, tá? Vou marcar assim para você não se esquecer. Ponto médio do lado AB. Então, toda a área do paralelogramo é igual a uma unidade. 1 metro quadrado, se quiserem. Minha pergunta é: que área tem esse pequeno triângulo aqui em cima? Vou usar a letra S para representar. É uma fração, né? 1/10, 1/15, 1/18. Paralelogramo de área 1. Ponto médio, liga esse vértice, que área ficou guardada aqui. Lamento não poder dar todo o tempo que você precisa. Então vamos ver como é que a gente faz sem fórmula, tá? Porque pode aplicar fórmula também, não é proibido. Mas o meu objetivo hoje
chamar P esse ponto de interseção aqui no interior do paralelogramo. Primeiro eu queria que você reparasse no triângulo que está pintado de verde e nesse outro que eu estou pintando aqui embaixo. Esses dois triângulos, que relação eles têm, hein? O que eles são? São semelhantes mesmo? Como é que a gente tem a certeza que dois triângulos são semelhantes? A gente vê se os ângulos são os mesmos, não é? Esse ângulo que eu estou com o dedo nele é igual a esse aqui, por que razão? Alternos e internos. Né? Ainda tem opostos pelo vértice, não há dúvida. Você diria, qual é a razão de semelhança desses dois triângulos, do menor para o maior? 1:2, meio. Não é? Então, se, por exemplo, a razão é meio, se esse segmento eu chamar de x, o comprimento dele, o que você colocaria nesse outro comprimento PC? 2x, porque a razão de semelhança é, sei, 2x. Agora, esse canto que está aqui, ó, está muito parecido com essa propriedade aqui. Demais, não é? Então, se eu tenho um triângulo, né, e um lado está dividido em duas partes, a razão entre as áreas é a mesma razão entre essas partes. X e 2x, a área que eu estou apontando aqui do triângulo PBC é 2S. Se você quisesse, a área desse triângulo daqui, que eu estou com a mão em cima dele, quanto seria? Essa aqui. Triângulos semelhantes, a razão entre as áreas, o que é mesmo? É o quadrado, né? Se é 1:2, a razão de semelhança, a razão das áreas é 1:4. Então aqui é 4S. Mas eu não vou querer isso não. Sabe o que eu vou querer? Traçar a diagonal. Isso aqui é só uma miniatura para você ver melhor. Um rascunhozinho da minha situação. Eu tenho, aqui é o M, ó, que é C. À direita da reta CM, eu tenho 3S. Consequentemente, essa área daqui ao lado é 3S também, né? Se está dividido em partes iguais, aqui é 3S. E essa outra área que sobrou aqui desse lado, quanto mede? 6S, porque num paralelogramo, não é? A diagonal divide em duas partes de mesma área. Agora, então, eu vejo que a área total do paralelogramo é 12S, que é 1. S é 1/12. Não é o único caminho. Evidentemente, você pode achar um atalho, fazer até mais rápido ou de outra forma. Mas o que eu estou dizendo é a ideia, não é? Fazer as coisas sem área, sem fórmula, usando propriedades. Estão indo? Problema 4.
Trigonometria. Vocês sabem de cor como é a fórmula que calcula seno de 2θ? Não é mais, não, é vezes. Ou então eu ouvi mal. 2 seno θ cosseno θ. É isso aí. Por quê? Ah, bem, é pelo seguinte. É porque existe uma fórmula do seno da soma de dois arcos. Seno de A mais B. Que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Fazendo A igual a B, igual a θ, acabou. Mas por que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B? Ah, bom, isso aí é outra história. E assim vai. Quer dizer, dá um pouquinho de trabalho chegar aí. Nós vamos chegar diretamente por essas nossas mágicas aqui que estamos fazendo. Faça o seguinte. Pegue um segmento horizontal. Na extremidade, um vertical. Para construir a seguinte figura. Um triângulo OAB isósceles. Por que é isósceles? Porque eu vou botar ângulos iguais aqui, ó. Então, OAB é um triângulo isósceles. Ponha OA e AB iguais a 1, uma unidade. Isso não é particularizar? Não. Qualquer comprimento eu posso chamar de 1. Tenho essa liberdade. Uma unidade minha. Bom, se um triângulo retângulo, né, num triângulo retângulo de hipotenusa qualquer, A, o cateto oposto é o A vezes o seno e o adjacente A vezes cosseno. Aqui, por comodidade, eu coloquei hipotenusa igual a 1, então esse cateto aqui oposto é o seno de θ, né? E o cateto adjacente é o cosseno de θ. Então, eu vou calcular a área do triângulo OAB. Com essas medidas, a base é 2 vezes seno de θ. E a altura é cosseno de θ. Eu já dei um significado a esse produto aqui, né? Aliás, eu não vou nem escrever isso aí, vou deixar como está. Porque aqui em cima o 2 já aparece. Tá claro? Agora eu vou calcular a área do mesmo triângulo de outra maneira. Eu vou, nesse triângulo OAB, agora tomar o lado OB como base. Tomando o lado OB como base, a altura é esse segmento aqui perpendicular a essa base. Procurem olhar para o triângulo OAC. Esse triângulo retângulo OAC tem hipotenusa 1. Então, o cateto oposto, deixa
Deixa eu fazer uma cópia dele aqui. Olha o triângulo OAC como funciona. O triângulo OAC ele tem 2 θ no canto aqui, né? Tem 1. Portanto, AC o que significa? É o cateto oposto ao ângulo 2θ. Então, ele vale quanto? Seno de 2θ. Então, calculando novamente a área do triângulo com a base OB, a área vai ser base 1 vezes seno de 2θ sobre 2. Eu calculei a mesma área por 2 caminhos diferentes. Qual é a conclusão? Tá bom. Seno de 2θ é realmente 2 seno θ cosseno θ. Há todo um mundo para explorar de geometria seguindo esse caminho. Enquanto o pessoal termina de anotar, que a gente vai agora para um problema intrigante. Enquanto eles terminam, é claro que isso não é uma demonstração completa. Tá? Aí você vai dizer, mas isso vale para qualquer θ real. Enfim, claro que precisa ainda ter uma generalização, mas para as utilizações geométricas em triângulos, em que os ângulos vão de 0 a 180 graus, ela está completa, perfeita. Bem, John, estou precisando mostrar uma figura. A que está aí. Ela vai aparecer aqui porque ela tem um movimentozinho. Isso. A figura que você vê, todos estão vendo? Lá no... Então, né? Pessoal do... Tá. A figura que você vê é um trapézio isósceles. Base maior mede 18 unidades, base menor 12 e os lados inclinados medem 5. Uma circunferência foi colocada ali dentro, tangente às 2 bases. Essa circunferência, ela pode andar até aqui, bateu ali no lado AD, até aqui, bateu no lado BC. Então, a posição do centro dessa circunferência mais à esquerda possível é em P. Mais à direita possível é Q. Pergunta é, qual é o comprimento do segmento PQ? Você acha que PQ... Bom, PQ visualmente dá menos de 12, né? Visualmente é menos que 12, mas sei lá quanto, não é? Nem obriga a ser número inteiro, absolutamente.
olha, quando a circunferência encosta, que eu estou ouvindo alguém falar, não encosta no ponto médio, não. Olha só, olha a circunferência encostando. Olha onde é que ela encosta aqui, ó. Ela tangencia num ponto bem aqui em cima, tá? Não tem nada a ver, portanto, com base média. Ainda falta um bom espaçozinho ali, né? Para a circunferência não chega na extremidade da base média. Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos esquecer essa circunferência um pouquinho. Vamos calcular a altura do trapézio. Desenha aí. Faça o seu trapézio. Pode ser pequenininho, porque é só para calcular a altura. Calcula aí a altura do seu trapézio. Por que eu quero calcular a altura? É para saber que tamanho tem essa circunferência, verdade? O diâmetro dessa circunferência é a altura do trapézio. Quanto deu a altura? 4. Deixei a base menor cair sobre a base maior. (18 menos 12 igual a 6. Como é um trapézio isósceles, os dois triângulos que sobram nas laterais são congruentes, não é? 3 e 3. Então, apareceu aqui o famoso triângulo 5, 4, 3. 3, 4, 5. Então, o raio dessa circunferência é igual a 2. Raio é 2, tá? O problema não é um problema muito fácil, né? Pelo aspecto dele, tem que pensar. Para achar o comprimento desse segmento PQ, precisamos pensar. Vou chamar, digamos, x o comprimento do segmento PQ, tá? Aí você vai dizer, alguém deve estar se controlando para não gritar, né? Estamos numa aula de área. E eu estou perguntando o comprimento do segmento PQ com a circunferência dentro de um trapézio, que uma coisa tem a ver com a outra. Tem a ver pelo seguinte, mais ou menos parecido com isso aqui, eu vou calcular a área desse trapézio de duas maneiras diferentes. Uma pela fórmula tradicional que todos conhecem desde criança, não é?
Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, e isso nós já temos todos os elementos. A outra forma é a seguinte: eu vou ligar P aos dois vértices mais próximos e Q aos outros dois. Agora eu vou calcular a área do trapézio somando as áreas das 4 figuras em que ele está dividido. O trapézio de baixo tem bases 18 e x e tem altura igual ao raio da circunferência, que é 2. O trapézio de cima tem bases 12 e x e altura igual a 2, que é o raio da circunferência também. Esse triângulo da esquerda, assim como o outro, eu vou botar base 5. Você consegue adivinhar qual é a altura referente a essa base aqui? É o raio, é 2. Ó. Vamos olhar a figura lá de cima? Quando eu encosto a circunferência, né, a distância do centro até o lado AD, justamente ali no ponto de tangência, onde a seta está apontando. Então, é o raio que é 2 também. Então, a conta que você vai fazer é a seguinte. Vamos somar as áreas das partes. O trapézio de baixo, base maior, mais base menor, que é x, vezes a altura sobre 2. Mais. Trapézio de cima. Base maior, 12, mais base menor, x, vezes a altura, 2, sobre 2, mais. Os dois triângulos nas laterais são congruentes. 2 vezes base vezes altura sobre 2, 5 vezes 2 sobre 2. Igual, isso tem que dar a área do trapézio todo. Base maior, 18, mais base menor, 12, vezes altura, 4 sobre 2. Corte o denominador e simplifique, e a conta é facílima. Pode fazer. Quanto deu? 10. Dez unidades de PETQ. Bonito, não é? Pois é. Então, como eu disse, há um mundo para explorar com essa técnica. Não é a salvação do mundo também não, tá? Não é tudo que eu queira fazer de geometria que tem essa abordagem, mas tem realmente muita coisa. E é bonito, e sobretudo é prazeroso, é bem gostoso. Vamos à saideira? Já, o tempo voa. Mas nos exercícios da tarde, vocês vão se divertir. Tem coisas bem legais. Inclusive, o último não é muito fácil, mas tem um exercício da lista que é parecido com o que eu vou fazer agora. Bom, mais uma vez, é um triângulo qualquer.
uma seviana, também qualquer, nada se fala sobre ela. Uma outra seviana. Eu vou ligar esses dois pontos aqui. Agora eu vou informar as áreas de algumas partes. A área desse triângulo. Vou escrever diretamente aqui, tá? Então, esse 30 representa a área desse triângulo. 10. 5. Quero saber que área tem essa parte que eu assinalei com X. Mais uma vez, você nota que aquele aluno, professor ou pessoa que está limitado a usar fórmula, não tem como fazer isso aí. Não há fórmula que consiga resolver esse problema. Você tem que descobrir como usar propriedades que eu falei ainda há pouco em seu benefício. Como sugestão, nós estamos em cima da hora, tem uma área que está aqui vazia, né? Essa, se você achar essa daqui primeiro, ajuda, né? Vamos ver se você visualiza. Vou começar então a perguntar. Quanto vocês acham que vale essa área vazia? Discordo. 10 não. Alguém pode dar um outro chute? Gostei mais do 15. Vamos lá. Vou fazer aqui no rascunho. Hein? Não, não há nenhuma marcação, ninguém falou nada. Não é mediana, não é nada. Olha aqui, minha gente. Só esse pedacinho, ó. 5. Tá vendo? Área 10 e área 5. O que você é capaz de dizer a respeito desses dois segmentos aqui? Não é o dobro do outro. Se uma seviana cortou um triângulo em duas partes, né? Uma é o dobro da outra, então o lado oposto também está dividido da mesma forma. Mas, se você já viu que dentre esses dois segmentos, um é o dobro do outro, se você olhar agora a parte que está em cima, se essa área é 30, de lá tem que ser quanto? 15. Já avancei. Alguma dúvida sobre essa área 15? Olhando essa parte, só esse triângulo que tem o 10 e o 5, 10 não é o dobro de 5? Então, a razão entre essas áreas é a mesma razão entre esses dois segmentos. Agora, já eu tenho 2x e x, vamos olhar essa parte de cima. Se 2x é o dobro de x,
A área da esquerda é o dobro da área da direita, portanto. Ah, sim, vontade. É verdade. Se bem que um é maiúsculo e o outro é minúsculo, né? Tá bem, mas eu concordo com você. Para não... Bom, e agora? Agora eu vou fazer uns rascunhos também para você entender com toda a clareza. Olha esse pedaço que eu tirei da figura. Tá, não estou botando letra para não tumultuar, mas é essa parte que está aqui debaixo do meu braço, tá vendo? 15 aqui e X lá. O que você é capaz de dizer entre a razão entre o 15 e a área X? Essa razão 15 sobre X é igual a que outra razão? Você falou e eu concordei. Agora eu vou pegar outro pedaço da figura. Pegar o triângulo todo. Do lado esquerdo dessa seviana grande, você tem 30 mais 10, 40. Do lado direito dessa seviana, você tem 20 mais x. E a razão entre essas duas áreas, 40 e 20 mais x, é igual a? Está resolvido? Então. Vai usar a fórmula, vai? Não tem. Não. É um problema difícil, que, claro, que depois de feito, tudo tem uma aparência de fácil, não é? Mas é sofisticada a solução. Vocês vão ter, na sessão da tarde, um problema desse tipo. Mais difícil do que esse. Mas é um caminho de você ficar muito ligado em usar as propriedades, né? Razão entre áreas, razão entre segmentos. Só para terminar aqui, a conta que você vai fazer é a razão 15 sobre x é a mesma razão 40 sobre 20 mais x. Alguém, por um acaso, fez essa conta já? 12. Ok? Muito obrigado. Então, trabalharemos hoje à tarde.